Uau, vamos lá. Mais um dia de trabalho. Vou compartilhar com vocês aqui como é que foi o meu dia hoje. Mais um dia de planejamento e hoje a ideia principal era sentar com os professores mentores. Pois é, aqui na Alemanha eu nunca tinha passado por isso no Brasil. Pode ser que alguma escola tenha esse sistema, mas eu realmente nunca havia escutado, porque dando um pouquinho mais assim de como foi a minha experiência no Brasil, eu sempre trabalhei muito em escolas de apostilas, né, que são as escolas preparatórias para vestibular. Então essas escolas elas são um pouquinho mais quadradas. Eu não quero ofender ninguém, mas no sentido de que a gente precisa simplesmente ir para a escola e dar aula, né? Eu acho que essa, aliás, o que a gente sabe fazer como professor e é o que a gente ama fazer. E aqui vai o meu ponto positivo para isso, que eu não precisava cuidar de tantas coisinhas pequenas como, né, aqui eu tô sentindo que eu tô precisando fazer aquele trabalho que às vezes a gente não agradece tanto os auxiliares de classe, como eles são importantes para o nosso dia a dia. Aqui a gente não tem esses auxiliares de classe, então é o professor que tem que fazer tudo. E aí você pensa na sua rotina, eu preciso de um xerox. Quem é que tem que fazer? Você. A máquina tá lá e você vai lá e faz. Eu preciso de uma caneta porque a minha caneta acabou a tinta. Quem é que vai ter que correr atrás? Você, porque não tem ninguém que vai fazer isso. Então, aqui o dia a dia nosso, ele é um pouquinho mais puxado no sentido de que detalhes, eu sei que às vezes pode parecer para alguém que deve estar assistindo o vídeo que nem é professor, para quem é professor talvez me entenda como às vezes esses minutinhos ou que sejam 3, 4, 5 minutos que você está fora da sala, isso exige de você depois 10 minutos para poder reorganizar a galera de novo e pegar o fio da meada, às vezes quando você não deixou eles fazendo exercício, porque às vezes acontece alguma coisa e não tá naquela hora que você tá planejando, porque quando, beleza, eu vou passar o exercício para eles, eles vão ficar fazendo exercício, enquanto isso eu vou no banheiro, ou vou fazer alguma coisa que eu preciso fazer, tirar um xerox. Mas e quando putz, esqueci de tirar o xerox, ou nossa, minha tinta acabou agora, ou não tenho giz, ou o meu computador não funciona, ou o cabo para ligar o projetor não está funcionando. E aí, quando isso está numa hora que você não está planejando, aqueles 5 minutos acabam se tornando 10. De uma aula de 45 minutos, você vai ter mais 35. Pronto, sua aula acabou, então queira ou não, essas pequenas coisinhas ajudavam bastante. Enfim, eu tenho tanta coisa para falar hoje, acabei enrolando agora nesse começo, né? Mas, como eu disse, é para poder explicar um pouquinho como funciona essa parte de mentor aqui. Cada ano, né, a partir do 7º ano, que é como se fosse mais ou menos aí o 8º ano no Brasil, né? Depois com o 9º ano no ensino fundamental. O 7º ano, a partir do 7º ano, cada classe tem de 3 a 4 professores mentores. Então a sala ela tem aproximadamente 45 alunos, de 40 a 50 cada uma, mas a minha tem 45, onde eles são divididos em duas turmas. Então cada turma aí mais ou menos com 20 alunos. Esse é o propósito da escola, 20 alunos por sala. E desses 20 alunos, eles terão ou um ou dois, o ideal são dois professores mentores. E aí desses 20, de novo, nós dividimos 10 e 10. Bom, eu sou responsável, esse ano vai ser minha primeira experiência como professor mentor de 10 alunos. Isso significa que eles serão os meus alunos dentro da escola. Para tudo o que acontecer, preciso falar com a mãe, eles não estão indo bem. Eu vou ser basicamente os parents, os pais deles ali na escola e vou cuidar de tudo que eles precisarem. Tiverem problema com colega, discussão, material, esqueceu, não está fazendo tarefa, não está se comportando, enfim. Então eu vou cuidar desses 10 alunos. Fora isso, nós temos, outra hora eu falo um pouquinho mais detalhado, eu preciso também ter um pouco mais de vivência para ver como é que vai ser isso, na verdade. Mas fora isso, nós como professores mentores, nós temos que organizar simplesmente ou absolutamente tudo. A secretaria, claro, cuidou de fazer o registro deles na escola e também colocar eles no sistema, no EduPage, que é o sistema que eu falei para vocês ontem. E a partir daí, eles são os nossos alunos e nós temos que cuidar de tudo. Quem vai fazer parte da classe que vai aprender só alemão, quem vai participar da classe que vai aprender em alemão e inglês, já que é uma escola internacional, então a gente chama isso de classe bilingual. Então, a partir daí começa a nossa organização. E na primeira semana de aula, quando eles chegam pra gente já,
é tudo muito novo. Eles acabaram de sair como se fosse aí o pré para entrar no fundamental, onde os alunos são maiores, tem a troca de professores, várias salas. Como a gente sabe que funciona aí do nono ano para o primeiro colegial, ou também quando sai, né, lá da quinta série para a sexta série, eles vão se tornando cada vez maiores, mais responsáveis ou menos, e aí eles se sentem, né, nessa necessidade de ter alguém ali para acolher eles nessa mudança. Então, a gente está planejando absolutamente tudo. Vou dar um exemplo aqui do que a gente conversou hoje, mas nós estamos preparando essa primeira semana para eles algo diferente, onde eles possam se inteirar. Parte dos alunos da sala não estavam na escola o ano passado, não estudavam lá no sexto ano, então parte deles vem de fora da escola, né? Então a gente vai fazer essa integração com eles essa semana para que eles se conheçam, para que a gente também conheça os alunos, para que a gente já observe, ok, aquele aluno, esse aluno, porque como eu disse, como nós vamos cuidar desses alunos, eu preciso estar o tempo todo olhando para esses meus 10 alunos e colocando ou observando já algumas dificuldades que eles possam ter para depois, na frente, quando eu tiver que ter assim aquela conversa frente a frente com eles ou com os pais, eu poder, né, dar esse feedback melhor para eles. Então, essa primeira semana nós pensamos em ir para uma escola. A cidade que eu moro aqui é uma cidade que tem bastante lago, ela tem bem um clima assim de praia, bem diferente do clima de praia aí do Brasil, mas lagos bem calmos, então para ninguém ficar assustado, nós vamos fazer uma semana de barco à vela com eles. Então eles vão fazer um treinamento de barco à vela, e esse treinamento envolve toda a parte esportiva, a parte de primeiros socorros, parte de dar nó em corda, por exemplo. Então, durante 3 dias, nós conversamos com essa escola, eles oferecem um curso e nós vamos com os nossos alunos lá. Então, nós precisamos planejar o dia, porque lá nós vamos dividir em 3 grupos de 15 alunos, cada grupo, e somente um grupo vai ficar por 2 horas com a escola. Durante outras 4 horas, eles precisam fazer alguma atividade, que nós, professores, temos que organizar. E aí nós temos que organizar também quem paga por isso. Nós tivemos que abrir uma conta em banco. Pois é, nós abrimos uma conta em banco em nome da sala, onde um pai é responsável por essa conta, e todo o projeto que for sendo desenvolvido ao longo desses anos, o dinheiro vai para essa conta e essa conta paga, por exemplo, né, essa escola aí de vela. Então, são detalhezinhos que às vezes parece mínimo, mas para abrir uma conta em banco precisa ter alguém, precisa aprovar, e aí toda vez que a gente for fazer alguma coisa precisa também, né, desse comprovante para ver quanto pagou, quanto não pagou. Então, enfim, abrimos essa conta em banco para poder fazer isso, e aí 15 alunos vão ficar 2 horas e as outras 4 horas nós precisamos montar essa atividade também com eles e também pensar, os alunos vão sair da escola e vão até esse lugar. Isso são cerca aí de 30 minutos com transporte público aqui. É uma coisa que é algo que funciona muito bem, né? Ainda bem que a gente consegue depender um pouquinho mais do transporte público, mas mesmo assim nós precisamos organizar. Ok, nós vamos sair da escola, vamos encontrar em tal ponto, ou vamos encontrar todo mundo lá já preparado, atraso, enfim. E as atividades que acontecerão lá no dia também nós precisamos planejar. Fora isso, os mentores são responsáveis também pela sala de aula, ou seja, como as carteiras ficarão dispostas. Aqui eles não têm a ideia de que a sala de aula precisa ser um aluno atrás do outro. E nós estamos implementando esse ano também, vou falar mais para frente com certeza, um sistema que se chama SOL, que seria a tradução mais rápida para a gente, trabalho individual, onde os alunos vão ser mais responsáveis pelo que eles aprendem. Nós vamos mostrar o caminho, nós vamos indicar, por exemplo, em matemática, triângulo, você precisa saber o que é a base, os ângulos, os lados, quantos lados, área, volume, depois quando for aprender naturalmente prisma, por exemplo, de base triangular, como calcular a área desse triângulo. Então nós vamos dar esses caminhos e eles vão, através de exercícios, buscar o conhecimento. Então nós vamos ser mais tutores, professores, auxiliares, do que aquele professor expositor, né? Cada vez menos está indo com essa ideia de professor expositor. Para mim é um pouquinho difícil porque eu venho de uma escola, aí não a escola que eu trabalhei, mas uma escola de ensino, né? Eu acho que o processo de ensino no Brasil é muito professor expositor de aula, então tem aquela questão da mudança ser um pouquinho difícil, mas sempre cabeça aberta para poder entender essa mudança. Então, diante disso, a nossa sala já tem uma configuração pré-estipulada com base num estudo
que já existe escolas aqui na Alemanha que fazem esse processo, enfim. Então, nós não precisaremos organizar isso, mas fora isso, por exemplo, o caderno deles, eles não levam caderno para casa, eles não levam mochilas pesadas para casa, porque aqui no inverno, como eles se locomovem muito aqui sem o pai ir voltar ou buscar, como aí no Brasil, que precisa, né, por causa de segurança, entre outros motivos, eles estão sempre carregando mochila. Então, para não ter muita mochila durante o dia ou, né, atrapalhar também crescimento e toda aquela questão que a gente já sabe, eles deixam o caderno na escola. E esse caderno na escola a gente organiza em portfólios ou fichários, como, né, mais conhecido aí, e esse fichário vai estar todo o material. Mas quem organiza isso? Quem compra o fichário? Quem compra as divisórias? Como vai ser? Quando vai ser? Como vocês vão organizar? Somos nós também, e nós precisamos estipular um dia para que isso aconteça. Por exemplo, isso vai acontecer na sexta-feira. Mas alguém precisa comprar esses portfólios, alguém precisa ver onde tem um armário que a gente vai colocar esses portfólios dentro da sala de aula, onde a gente vai colocar isso dentro da sala de aula. De novo, parece besteira, mas começa a anotar tudo que eu falei que eu já estou fazendo desde ontem de organização para esses alunos e começa a ver. Fora isso, eu tenho que preparar as minhas aulas, porque na semana que vem eu já vou começar a dar algumas aulas também de física e matemática para as outras turmas. Então, para quem está vindo de fora e quer ter a experiência, eu já falo, para mim é um pouco mais difícil porque eu tenho que montar as minhas aulas de novo. Se fosse em português e alguém falar para mim, tá, você tem que dar movimento uniforme. Beleza, eu sei praticamente, ou da experiência, o que eu preciso falar. Eu preciso, claro, revisar. Mas em alemão, eu preciso, além de saber o que eu tenho que fazer, eu tenho que estudar tudo de novo em alemão para poder lembrar de todas as palavras, enfim. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Para ter uma ideia, outros tipos de organizações que nós precisamos. Então, portfólio, quem vai, quem não vai. Nós temos o problema, hoje eu acho que é geral isso, os celulares, né? Então, os alunos não são permitidos usar celular durante a aula. Então, toda manhã eles têm 10 minutos, nós temos no horário. Eles chegam, por exemplo, 8h30 quando começam as aulas. Nós, professores, somos obrigados a estar na escola às 8h. Também tem uma outra questão processual aí bem legal que depois eu posso falar como funciona aqui o contrato. Se alguém quiser, escreve que eu falo, não tem problema nenhum. Posso criar também um vídeo só sobre isso. Então os alunos chegam 8h30, das 8h30 às 8h40 é o tempo que eles têm para entregar o celular e se organizarem na sala. Isso significa que os celulares são coletados e colocados em um box, como se fosse uma maleta de dinheiro, onde tem as divisórias certinhas para cada celular. E aí cada mentor organiza como vai fazer isso. Eu vi de outros colegas, eles colocaram em cada espaço para o celular o nome do aluno. Então a gente consegue ver qual é o aluno que entregou ou não entregou o celular. Claro, como em todo lugar, alguns já colocaram só a capinha e o professor não viu, depois eles estavam com o celular. Outros pegam celulares velhos que não são mais utilizados e colocam, mas com o nome e o espaço a gente consegue ver facilmente. Fulano, você não entregou o celular hoje. Esqueci. Às vezes passa, a gente sabe que não é por maldade, alguns alunos acabam esquecendo mesmo, mas isso ajuda bastante a gente. Mas quem vai atrás dessa mala, quem vai fazer as divisórias, quem vai escrever os nomes, também somos nós. Então, todo esse processo, eu expliquei só um pouquinho, porque senão o meu vídeo aqui vai com certeza mais de 20, 30 minutos e a minha ideia é que eu conte o meu dia a dia aqui em 10 minutos do que aconteceu na escola. E hoje, né, fora isso, teve muitas outras coisas também. Tivemos um almoço de confraternização entre todos os professores. Tem coisas legais. O almoço também foi um pouquinho diferente do que a gente tem. Às vezes a ideia de almoço aí no Brasil é realmente o pessoal senta, almoça, churrasco, era um churrasco, claro, sem cerveja. Sentamos, comemos, acabamos, voltamos a trabalhar. E é engraçado que eles têm essa ideia, não, que legal, uma confraternização, mas ao mesmo tempo, não, eu preciso trabalhar, preciso fazer. É bom, não estou reclamando, bem longe de reclamar. A minha ideia aqui é não reclamar, eu não quero reclamar de nada e não estou reclamando, é só dividindo mesmo. Então, teve bastante coisa, tem coisas muito legais e as coisas estão acontecendo, já são aqui quase 6 horas da tarde, ainda montar muito mais aula. É muito gostoso, eu me sinto muito animado porque adoro dar aula, adoro ser professor, adoro estar na escola, esse clima e essa parte agora de organização e se sentir responsável
por como a escola funciona também, é algo que, para mim, me faz muito bem e me deixa feliz. É claro que tem muitos problemas, né? Pode ser que uma hora eu venha aqui e reclame também, fale de algumas coisas que não são legais, mas como hoje é muito difícil quando eu reclamo, talvez seja um vídeo que alguém possa assistir e falar, nossa, olha o que esse cara fez, às vezes ninguém vai vir aqui e vai olhar dos 200 vídeos que eu fiz falando coisas boas. Mas, enfim, acontece e tamo aí. A ideia, de novo, é algo para mim, para poder dividir o que está acontecendo. Bom, é isso. Mas, resumo da obra, nós temos que organizar isso, quando eles vão chegar, quem vai pegar o celular, os armários, também o uniforme, eles têm que limpar a sala. Por exemplo, quando acaba a aula, não temos faxineira na escola, eles que organizam, varrem e catam toda a sujeira e organizam a mesa e organiza. Aqui nós temos os aquecedores que precisam ser desligados no inverno, principalmente porque você não gasta muita energia, limpar a louça, enfim. Organizar quem vai fazer isso, como vai fazer. Depois também, com certeza, eu vou falar disso porque eu tive muitos problemas no ano passado e acho que é legal comentar disso aqui com vocês também. Bom, mas enfim, o meu vídeo já tá aí com quase 20 minutos. Hoje eu vou ficar por aqui, porque eu acho que já falei demais. Essa é a ideia, um vídeo por dia. Vamos lá, tem mais 197. Se Deus quiser, eu vou conseguir fazer isso, vai dar tudo certo. Eu vou dividir, depois eu vou ter um material bem legal, acho que para poder compartilhar. E a minha ideia principal é que mais pessoas possam ver isso e se ajudar a melhorar o ensino de todo mundo ou discutir melhores questões para a educação. Eu acho que agora eu estou achando realmente o porquê de fazer esses vídeos. Um abraço, até mais, valeu!